passo a passo, pontos positivos, pontos negativos. Eu sou a Fernanda Schmidt. Eu sou Pedro Toledo e hoje a gente vai falar do filme Conclave, fazer levantar alguns pontos, falar sobre os outros filmes aí da cultura pop e também falar um pouco do que a igreja diz sobre esse caso do Conclave. E aí, Pedro, o que você achou do filme? Então, eu gostei do filme, não vou negar, assim, calma, a gente tem que levantar as questões, né? O filme... Todo direito de gostar. Não, mas o filme, assim, ele traz coisas interessantes a serem questionadas. Ele é muito bem feito. Vamos começar por aí. Questão de técnica, muito bem feito. O jogo de câmera é muito bom. Os figurinos são muito bons. O clima, eu gostei dessa questão de ser quase que um filme investigativo dentro do contexto de igreja, da cúria, né? Que nada mais é do que os cardeais interagindo, é a cúria. Só que aí tem muitos problemas. Ele tem muitos problemas. Você queria começar falando alguma coisa que já te incomodou de cara, assim? Tá, vamos colocar o que foi fidedigno. Vamos começar com o que foi fidedigno aí, né? Então, o filme Conclave fala sobre o conclave, que, pra quem não sabe, mas eu duvido que alguém nessa altura do campeonato não saiba, que é a reunião dos cardeais justamente para definir o novo Papa após o falecimento do antigo Papa, certo? Então, o que aconteceu agora, por exemplo, com o Papa Francisco, dia 7 de maio, os cardeais estarão se reunindo justamente para definir quem será o novo Papa. E esse contexto inicial, ele foi bem colocado. Então, teve a morte do Papa, eles selam o quarto do Papa, tem todo um ritual, a quebra do anel de Pedro, né, o anel do pescador. Então, essa parte foi feita corretamente. A única coisa que eles omitiram, não colocaram, foi a constatação oficial da morte do Papa. Que eles têm que chamar pelo nome dele 3 vezes. Ah, sim. E ele não... Sim, mas eu acho que isso aí também foi a questão que o Papa fez algumas reformas. Ele fez várias reformas dessa questão da tradição, de como que é a transição agora. Então, alguns ritos foram resumidos, e tanto que até pro o velório, né, na verdade, é o velório, pode-se dizer, né? Foi um ato de velar, né, o corpo dele, mas ele simplificou bastante. Sim, mas... Eu não acredito mais que... Hoje em dia, do jeito que as coisas estão indo, pode ser que o próximo Papa volte com algumas coisas, a gente não sabe. Pode ser que sim. Mas acho que eles faltam sim alguns detalhezinhos, mas o rito inicial do filme foi certo, né? No caso, também seguindo, você falou que era quando o Papa morre, mas é quando o Papa abdica também, né? No caso, o anterior foi uma coisa que aconteceu só pelo que eu fiz de pesquisa, foi o 6º Papa que abdicou na história da Igreja. Depois de 700 anos, mais ou menos. Então foi um Papa antes do ano 1000, foram 2 mais ou menos no ano 1000, no ano seguintes, por causa de um problema de antipapa, crise da Idade Média da Igreja normal, naquela época. Um no ano do século XIII, 1800 e pouco, e um 1400 alguma coisa, que eu não lembro de cabeça. Então já aconteceram algumas vezes, inclusive todos antes do conclave, não existia conclave nessa época. Dessa questão histórica, né? O conclave foi criado porque depois que eles fizeram a mudança de como que era eleito o próximo Papa, porque os cardeais ficaram 4 anos, se eu não me lembro, ou foi mais, brigando, eles ficaram anos brigando. Aí o povo da cidade que eles estavam se reunindo fecharam, eles obrigaram, vão fechar, porque se chama conclave, que é com a chave, a tradução, e obrigaram eles a decidirem Qual seria o tanto que no começo era muito mais radical. Eles não podiam comer nada, beber, acho que era máximo água e meio pão por dia, um negócio bem radical, assim. Hoje em dia ficou mais organizado em geral, vários pontos. Muitas coisas mudaram, aumentou a quantidade de cardeal do mundo inteiro. Então. Mas tirando essa questão histórica, o filme faz isso muito bem. Ele estabelece essa questão do meio do mistério, organização. Só que o que me irritou, o primeiro ponto que me irritou, eu falei que eu gostei do filme até certo ponto, claro, que eu gostei do ritmo dele, funcionou bem, por mais que o final estragou ele. Eu acho que se você tá aqui, você provavelmente já viu ou já teve o spoiler. Mas parece que tudo aquilo que eles estão fazendo tá errado. Tem um clima meio muito tenso. Até o ato do conclave, que é uma coisa natural já da igreja. Não, isso tá errado. Porque, nossa, tudo é corrupção, parece que tudo é politicagem. Exato, tirou o caráter divino. Isso, reflexivo da igreja, que o conclave traz isso, né? Uhum. Apesar de existirem divergências em
quanto a algumas questões de condução entre os cardeais, não é uma divergência política de fato, né? Não tem direita e esquerda dentro da igreja. Exatamente, porque não sei se de direita e esquerda, né? Mas tipo, a igreja una. Exato. A união da igreja, então todos seguem o catecismo. Até que é interessante isso que você falou, que só pontuando rapidamente, que a gente vê toda hora no filme, a gente está vendo isso agora também no velório do Papa, que você tem vários cardeais de denominações que voltaram para a igreja, ou seja, orientais normalmente, e a gente vê como a igreja ela é universal, né? Então você tem representantes de vários braços da igreja, ou de vários, a gente fala de, como é que fala? Rebanhos, de locais diferentes. E a gente vê como a igreja é diversa, é bem interessante esse ponto. Ela é diversa, mas ela converge no Exato. principal, né? Isso que é o ponto. E o filme não mostra isso. Na comunhão. É como se tivesse todo mundo dividido e a Sim. igreja funciona desse jeito. Sim. Eles até mostram um ou outro padre ortodoxo, com algumas vestimentas diferentes, mas eles também não têm fala nenhuma, né? Eles falam de representatividade, mas não tem nenhuma fala. Não tem uma oração. É. O único momento que falam de oração é aquele momento com aquele cardeal que tem aquela divergência lá com a freira, e ele pede pro Carmenengo rezar com ele. Sim, mas verdade. Também não mostra isso. Ele não reza de volta, ele fica meio, foi um negócio meio estranho. É verdade, faltou isso, né? Algum canto gregoriano, qualquer coisa assim, pra mostrar que a igreja é além disso. Inclusive tem um fato curioso, né, vamos dizer assim. Já aconteceu, eu não lembro qual papa que foi acho que da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, não lembro exatamente, mas foi no século XX. Que ele foi eleito e ele pediu, não, vota de novo. Então falar que era só a briga de poder por poder, é muito difícil a posição de ele ser papa. Inclusive eu não posso nem mensurar, mas pelo que os relatos, porque a gente sabe da vida dos papas, principalmente nessa época, não era assim todo mundo queria e tá morrendo, sedento pelo poder. Eles tentam trazer como se fosse uma eleição como qualquer outra. Isso é horrível. Para a imagem da igreja e para o que aquilo representa de fato para a vida de milhões de, não só de católicos, mas do cristianismo como um todo. Assim. Porque reverbera para o mundo inteiro, né? A eleição do Papa. Reverbera para o mundo inteiro e tem essa questão de não está sendo fidedigno. Você está sendo disruptivo completamente. E para quê? Caráter de desinformação, fake news, né? E aí qual que é o objetivo de trazer essa temática se você não está querendo ser fidedigno? E o que eu tô falando não é que eu não queira que tenha um filme sobre o conclave. Pode ter um filme sobre o conclave, poderia ter uma reflexão de linhas dentro de divergências dos cardeais, mas podia trazer muito mais essa questão teológica, né, dos credos, talvez um conflito do credo pessoal entre o credo do clero, e ficar nessa dinâmica, e ficou na política, e na minha opinião, ficou muito na cara qual seria o final. Pode ser. Eu acho que não ficou na cara a revelação do final. Tá. Entendeu? Mas ficou muito na cara que o Papa eleito, né, o Papa escolhido, seria... Sim, porque ele era o único personagem muito fora da situação, o roteiro ficou pobre nesse sentido. Mas se fosse apresentar como uma série, uma minissérie de 4 episódios, eu acho que seria melhor. Em vários sentidos, até para poder desenvolver e poder fazer uma coisa direito. Mas como você falou, eu também acho que eu gostaria que tivesse mais filmes sobre a igreja em geral. A gente até levantou uma lista depois que eu vou falar mais pro final, para fazer assim, antipar, assim, porque não foi o pior filme sobre a igreja, com certeza. Já teve piores filmes. Teve mais polêmicos ou mais tentar ser disruptivo, porque assim, mas é aquele negócio, Hollywood que fez. Então, dentro do que Hollywood faz, não ficou tão ruim e eles conseguiram tirar alguma coisa dele. Mas eu acho que deveria ser melhor. E faltou respeito no final. Porque faltou respeito no final. Que nem que eu botei os pontos aqui, além do que a gente falou, eu já vou levantando. Então, o filme ele apresenta uma narrativa que o Papa perdeu a fé na igreja. Já começa assim. Sim. Já começa, mas porque eu acho que o imediato, né? Não sei como é que é o nome, eu não sei se... Não, o imediato, né? Que era que vivia com ele ali para as reuniões. Ele, o Papa já tava meio assim, pô, você começa o filme falando isso, cara. Uma falta de respeito. Tá bom, é sempre assim, tipo, eu não aguento mais ver coisas que sempre batem na igreja, porque bate porque eu sou disruptivo. Filhão, você não é disruptivo, estão batendo na igreja desde quando a igreja... Desde Cristo. Desde Cristo. Desde antes de... Esse é o propósito. Não é o propósito, mas acaba sendo. Não, e aí fica... Isso fica chato, fica cansativo, sabe? Depois a galera faz alguns filmes, vamos dizer, existem outros filmes cristãos que são mesmo
meio esquisitos, né? Acontece de tempos em tempos. E aí a galera só vai ver esse filme porque o que é de qualidade Hollywood, eles ficam só fazendo essas gracinhas. As mesmas coisas. Exatamente. A gente acaba preferindo um filme B do que um filme A, do que um filme A. Pelo menos o filme B tem uma mensagem do Espírito Santo, alguma coisa que eles tentam. Por mais que seja um filme que foi feito por católico ou protestante, tanto faz esse sentido, que eu acho que a mensagem principal está sendo passada ali, porque daí nos filmes normalmente não é passado liturgia, então beleza. A mensagem principal é levada. Isso é bom. Então, eu acho que vou fazer uma parte muito à parte. tá, você vai mencionar algum específico? Não, vou fazer uma mega parte, nada a ver com isso de papo. O quê? Mas, por exemplo, eu acho que um dos motivos do The Chosen ter feito muito sucesso é isso. Exato. De ter, apesar de ter aí umas criações Sim, próprias da série, sim, tinha que fazer um roteiro. porque tem que ter um roteiro, ela foi muito honesta. Eu acho que foi. Tá na Bíblia, com os acontecimentos, e... Ela unificou os cristãos. Eu acho que é uma das poucas coisas que deu uma unificada, assim, mundialmente. Então ela foi muito honesta, tentou ser bem fidedigna aos acontecimentos. E a parte inventada foi muito pelo propósito da série, que é os escolhidos. Então é da perspectiva dos apóstolos, né? Então essas... E mostrando que são humanos divagando sobre essa humanidade dos apóstolos, o que não foi nem um pouco... tem algumas adaptações que as pessoas chegam a discordar, mas não foi assim, nossa, não é polêmico. ao catecismo, até a própria Bíblia. Então, e o mais legal, que eu acho, foi tudo por financiamento coletivo. E por quê? Você vai ver aí porque a gente está pensando, porque os cristãos sentem necessidade de produções fidedignas. Sim. Né? Você tem uma respeitosas. De Hollywood que acabou sendo super desrespeitosa. Não, vou falar, agora eu já tô ficando nervoso. O final foi totalmente desnecessário. Foi Tipo assim, beleza, já foi. O próprio plot já funcionaria sem aquela revelação, não tem motivo nenhum. Era só pra chocar. E daí você fala, não. E aí eles pioram, porque foi o que eu falei. Aí o Papa, ele fala, não, mas eu falei que o Papa ele autorizou a continuar assim, nunca autorizando. Eu acho que... Não como a gente conversou antes, né, no off, poderia ter acontecido, mas a gente não quer saber, e a pessoa também não. E é uma questão que eu acho que só estaria entre esse indivíduo e Deus, a gente não vai saber a resposta. Exatamente. Mas nesse caso, o Papa soube e na história se permite, e na verdade, parece que por causa disso transformou ele no arcebispo. Exatamente. Falando nisso, de transformar ele em cardeal, é o Benítez, eu até esqueci, né? É o nome do cardeal. Né? Que é mexicano. Esse a introdução dele no filme já começa com um erro, né? Porque não existe um cardeal secreto. Não dá pra... Aqui eles colocam que é impectório, né? Que é em segredo. Então, mesmo que existisse... Cardinalis impectório. Mesmo que existisse um cardeal secreto, ele, justamente por não estar na lista oficial, os cardeais não aceitariam. Podem não aceitar. E aí ele teria que se revelar e aí ele não poderia voltar. E aí perdeu o sentido de ser secreto. Então, assim, ele já não faz sentido ele chegar e falar assim, então o Papa tinha me ordenado cardeal e simplesmente ninguém vai chegar e falar, show. Não, teve a investigação durante. Isso eu não entendi. O cardeal, saiu uma dúvida mesmo, mas quem souber aí pode responder. Então, pergunta, você levantou que eu tive durante o filme. Ele estava lá, o responsável, o cardeal responsável do conclave. É Camerlengo? Não, mas ele tinha um... não, mas eu tô pensando no nome dele. Qual que era o nome dele? Enfim, tanto faz. Ele era responsável por organizar e ele tinha também um imediato ali que ficava ajudando ele com informações de fora. Mas ele não podia saber, mas ele também queria... Quando ele queria saber, ele queria saber. Na hora que ele não queria saber, ele não queria saber. Não, aí vou influenciar não, porque teve uma bomba, tremeu o chão. A primeira bomba, porque tem duas, né? Sim. A primeira bomba, não, tremeu, não, mas eu não vou influenciar, melhor não saber. Era óbvio que era uma terrorista, já estava pensando isso de longe. E aí depois jogaram a bomba. Então, o filme tem hora que ele é corajoso, né? Tem hora que eles admitem que foram os muçulmanos que fizeram isso, bem óbvio que seria, se fosse o caso. Sim. Provavelmente, se fosse acontecer alguma coisa do gênero. Tá bom. Eu acho que seria um achismo meu. E aí, tanto que é um plot pra tentar de vez ferrar com um conservador lá. Qual era o nome do italiano? Eu não lembro agora.
Então, Deu pra saber. mas o que eu ia falar, que chegou nesse ponto que eu queria, eu já fui pro final, mas voltando nele, no início do filme, só fala que ele é ruim porque ele é ruim, porque ele é conservador, então. Não tem argumento nenhum. Ah, não, mas ele olha o Cardel da África e fala, aquele cara lá, mas ele fala, tipo, aquele cara lá, no sentido que ele acabou de falar. Nós nos dividimos, nós não mais falamos latim, nós nos dividimos por países e idiomas. E isso vai criar rachadura. Pô, isso tá errado. Concordo com esse argumento. Na hora que ele falou isso, eu falei, nossa, talvez ele esteja correto. Isso pode vir a acontecer, porque daí ficam os sul-americanos, que falam português, ficam os americanos com os ingleses ali no norte, o francês só fala com o francês e não se misturam com os cardéis da África, ele deixa claro isso, e dá pra ver também pela disposição mais ou menos das mesas lá. E também é uma discussão que a gente não sabe se acontece. Então, aí eu fiquei pensando, será que Na acontece? minha opinião, não. Mas não tem como saber, né? E, de fato, é uma reflexão. Tipo, putz, a unificação da língua, por um lado, atrapalha na disseminação do evangelho, por outro lado... Mas no nível deles, eles poderiam se manter. Poderiam ter. Eu não sei, você sabe se hoje em dia como é que tá? Como é que é isso? Porque no final, tem hora que eles falam uma língua do outro, é bem misturado, isso é interessante. Eu tenho a impressão, e aí agora é leiguice total, que Uma eles fake falam, news. eu tenho a impressão que eles falam italiano. Ah, tá. Lá. É porque a maioria é italiana até hoje, né? Os cardeais. Eu tenho a impressão que eles falam italiano. Acho que foram 200 e tantos papas italianos, quase todos os papas foram da Itália, na história da igreja. Enfim. Então talvez não foi uma crítica tão... Tipo... E quando você fala também do ataque terrorista, achei que foi tão bom. Poderia ser alguma... Não foi Nossa, fez eu lembrar. Porque eu não achei que foi um negócio tão... Você lembra que também foi simbólico? Impactante. Mas foi simbólico no filme por causa que ele escreveu o próprio nome e ele ia votar nele mesmo. Assim que ele fez o juramento, colocou o voto, aí teve a explosão. E logo antes dessa cena, você lembra o que aconteceu? Ele estava olhando para o teto da Capela Sistina e ele viu o diabo. E ele estava meio que... aquela coisa meio do subconsciente. Ele estava lá questionando, tipo, pensando, será que eu faço isso mesmo? Eu não quero, eu acho que eu não mereço. Então acho que essa questão teológica, eles perderam essa oportunidade de usar isso. Tá. Pô, o cara realmente estava... Na oração. Eu vou orar, eu vou ter certeza. Porque daí eu esqueço lá o da África, o nome dele também. E ele fala, não, eu recebi o Espírito Santo hoje aqui no quarto e tal. Tá, e aí, por quê? Também não justifica, não tenta falar sobre isso. Eu acho que é muito jogado, assim. Parece que só estão falando isso para tentar convencer uns aos outros. Ou não só para convencer os outros, mas só para o filme não esquecer que é sobre cristão. Sobre religião e política, né? Outra coisa, ele também nunca tomaria aquela atitude. Quando aquela freira que teve um relacionamento no passado, ele nunca tomaria a atitude de bater para derrubar as coisas no chão. Não faz sentido nenhum, ele sabe que ele perderia o próprio posto. Isso ficou meio... Mas assim, eu falei, eu não vi esse filme, a minha irmã tinha visto, eu conversei com ela. E eu falei pra ela, pensa bem, se ele tivesse escolhido um grande mistério e desenvolvido com várias revelações ao longo, em vez de colocar, tem um mistério da corrupção, tem um mistério que o cara teve filho com aquela mulher, tem um mistério que o último, né, que é uma frangente, agora, né? O que é radical é só porque ele é radical. Ele só porque ele é conservador. E também, tipo, no final ele fala aquela frase por causa do atentado terrorista, mas sem consciência. O cara só fala atentado terrorista. E ele estar um pouco desequilibrado no momento faz muito sentido. Mas ele também nunca colocaria a opinião dele daquele jeito. Chamar os caras de animais. E eu acho que uma coisa é ele chamar para conflito, que a igreja, não sei se a lista rolou, a gente teve cruzado na história da igreja. Sim, 1000 anos atrás. Teve um contexto específico de defesa de um processo de invasão muçulmana que durou, 400 anos antes da igreja ter mais ou menos alguma... 400 anos não, foram uns 300 anos. Então, assim, eles sofreram um ataque e falaram, não, nós temos que nos cuidar, porque ele fala também, a gente está se deixando de existir aqui. Mas aí eu falo, a questão disso é culpa de quem? Não só da igreja católica como todo. Eu diria que isso é culpa dos europeus como civilização. Aí a gente abre um debate. É outro debate. Então eu acho que ele trouxe esses problemas jogando nas costas do cara, e ele que é o preconceituoso, o racista, qualquer coisa do gênero. Fica meio assim, você resumiu um problema real, que a Europa está passando por isso, chamou de novo a pessoa de preconceituosa, racista, caramba, não resolve o problema e não dá uma solução. Porque também não é, não é nenhuma meio termo. Não fizeram nada. Acho que, então, ficou muito superficial em tudo. Ficou superficial na investigação do clímax da trama, porque você falou, tem muitos mistérios a serem resolvidos em um filme só. Exato.
ficou superficial na parte religiosa, porque Não demonstra praticamente nada. muita coisa da religião em si. E o final, plot twist, uma É o revelação. plot do plot. E completamente descabida. E aí parece que realmente foi propositalmente Pra ser chocar. ofensivo. Eu acho que era pra chamar atenção pra todo mundo ver o filme. Porque daí, quem é de esquerda, não, mas viu? Olha, Não sei o quê. Então vamos ver o filme. Hoje em dia, isso é ruim da cultura atual que a gente tá passando no cinema em geral. No cinema, em série, porque tudo... Outra série que foi famosa agora. O Adolescência. Mesma coisa. Então, mas eu não vi. Eu vi umas partes que eu assisti com os meus pais. Mas eu não aguentei, porque falei, mano, primeiro é chato, tem um monte de consistência, é um assunto que, pelo visto, o diretor não sabe muito do tema, mas a questão é, eles tentam fazer essa dicotomia de vamos chamar os dois públicos, apelando para os dois, só que com muitas incongruências, e claro, sempre culpando. Sempre a culpa de quem é de direita, ou dos homens, no caso dos adolescentes, né? Sim, então vamos falar Qual outro do tópico? clímax. Bem, no final, né? Vamos falar do Benítez. Uhum. Então, outra coisa que Tem outros que eu pontos. ouvi alguém que eu concordo com esse discurso, eu já vi muita gente falando, que, bem, no final tu não sabe, o Cardeal Benítez, o Cardeal secreto que nem poderia existir, enfim, que vira o Papa. Que ele é uma pessoa intersexo, então ele é uma afrodita. Só que aí tem uma questão desse discurso, né? E eu vou falar já da questão da hermafrodita, mas antes disso, o próprio discurso que fez ele ser escolhido Papa, ele é um discurso um tanto quanto progressista. Eu ia falar do discurso. Porque, Eu anotei isso. E é o segundo ou terceiro discurso do filme progressista. sim, Tem a homilia primeiro, do nosso... Como é que é o nome mesmo que você falou? Camerlin. Tô esquecendo. é difícil. E o primeiro discurso dele lá é o único momento que tem alguma coisa de missa, né? Mas lá só tem homilia e é isso, né? Não tem nada da missa em si. Ele fez um discurso ali super progressista para ajudar o parceiro dele, que era que eles queriam eleger, que eu acho que era canadense na história, algum bispo assim nesse ponto, mas assim, ele defende a diversidade. O que a igreja já não é, como a gente falou, já tem diversidade dentro da igreja, tenta falar como se não houvesse. Qual o tipo de diversidade ele está defendendo? Essa que é a pergunta correta. E também não abordou muito isso. Não, agora, quando eles são nas reuniões fechadas, eles falam sobre isso. Mas o discurso dele foi assim, inclusive acho que foi o Padre Christian que falou sobre isso. Não, mas peraí, antes, posso terminar o que eu queria? Porque daí você fala. Eu também não terminei o que eu queria, mas vai. Não, porque o seu é final, e o meu não dá a primeira ainda que ele falou. Então, o que acontece? A frase, a certeza mata a diversidade, eu até anotei. O que você quer que eu faça com essa frase? A certeza mata a diversidade é uma frase jogada, para ser uma frase de impacto no filme, ou para os outros cardeais, e aí? Aí o meu segundo ponto. Se você for levar em consideração a diversidade da igreja, o que era a igreja, principalmente nos primeiros séculos? Diverso pra caramba. O Império Romano era um império diverso. Eles aceitavam todos. Então a igreja já nasceu diversa. Esse é o meu ponto. Então, ele falar isso parece que é uma hipocrisia. Não sabe o que ele está falando. Tipo, claro, né, os apóstolos eram judeus primeiro, mas depois eles levaram para os gentios, que eram todos os outros. Então, gregos, sirenaicos, núbios, egípcios, coptas, romanos, celtas, ibéricos, celtíberos, ilírios. E aí, eu vou te falar um povo aqui, eu vou traços, e vai longe. Tem muitos povos. Os bebes também, enfim. E aí, eles todos foram, ao longo do tempo, conforme a igreja foi se espalhando, eles foram sendo aceitos, foram virando bispos, arcebispos, e foram participando não eram conclaves, mas dos concílios que decidiram quem é seu Papa, e dos concílios em si, os concílios ecumênicos que decidiram a tradição da igreja. Então, assim, falar que não é diverso é uma hipocrisia, assim. Isso me irritou, assim, um pouco. Sim. E daí você usa... Ao mesmo tempo, a gente tem várias certezas na igreja católica. Então, parece que Cristo eles são super é Deus progressistas, que né? se fez carne, que ressuscitou e nos salvou. Exato. Com certeza. Exato. Então, Você pode usar isso nesse sentido aí, então você vai negar tudo também? o que você vai relativizar, o que você vai aceitar, né? E esse tipo de situação. Basicamente é um anacronismo moderno que eles quiseram colocar no contexto da igreja ali, do geral, assim, da história. Como
como é que fala? Uma visão geral. Sim. E aí, o que você... Continua, vai. Ele também tem questão de... Eu anotei bastante coisa sobre essa parte, que me incomodou bastante. A certeza pode atrapalhar a unidade da fé, mas isso exige um equilíbrio com a tradição. Eu coloquei assim, porque... Eu anotei isso porque essa certeza... Eu entendi o que ele quis dizer. Porque eu acho que ele está falando que eles querem quebrar a tradição. Eles estão reclamando da tradição, mas usaram a palavra certeza. Pô, cara, são coisas diferentes. E a igreja faz parte, a tradição faz parte. Então a gente tem que levar em consideração a tradição, pelo menos se você é católico, né? Ou se você é de outras denominações mais antigas. Sim. E inclusive, assim, agora falando de protestantismo rapidamente, as vertentes protestantes mais as antigas, as primeiras, luterano e tal, elas têm as tradições deles também. Eles seguem também certas tradições internas. Exato, até porque tem 500 anos já. Então, assim, é meio zoado, assim, mudou bastante. Deixa eu pensar, peraí. E logo em seguida, beleza, dá pra cortar. Logo em seguida, né? Essa parte desse silêncio tem que cortar. Que eu acho que o último ponto principal que eu anotei, isso mesmo, que é a hipocrisia dos cardeais progressistas depois. Quando eles veem que eles vão perder, aí eles começam, sem querer brigar entre eles, entre o Camerlengo e o outro, como é que é o nome? Não lembro o nome do outro também, que é o canadense e o outro é herético inglês. Aí você vê que tinha política ali no começo, isso foi legal. Eles mostraram que ninguém não é só porque é progressista, que é de esquerda, que é bonzinho. Pelo menos deu uma contrabalanceada. Porque depois ele reclamou, eu não sabia que você tinha tantas pretensões assim, que a sua ambição era maior. Qual que é o nome de papa que você escolheu para você? Você já pensou? E ele começa a acusar o amigo e nem conversa. Na verdade, inclusive, ele se passou ali. Depois ele pede desculpa, né, no final do filme. Mas foi bom para mostrar que, já que todo mundo tem ambição, todo mundo tem ambição. Não ficou só assim, o conservador malvado, ou o conservador africano também que é malvado. Ele também só fala quando talvez ele fosse ganhar. O Cabernet tentou, eu acho que tá bom, menos mal, né? Aí ele, não, mas lá ele fala que ele é anti-gay, anti-isso, anti-aquilo, a gente não pode aceitar ele nem a pau. E tem o caso da corrupção também, acho que tipo louco. Você falou por alto. Eu falei por alto, né? Mas eu acho que é isso, é mais um caso de corrupção. Mas dá a entender também, isso que eu não sei se você teve essa visão que eu tive quando eu vi o filme, que o Papa parece que planejou meio que para acontecer dessa maneira. Então. Dá essa impressão. Porque ele já deixou a prova ali. Porque o cara fala, não, mas eu só fiz o que o Papa mandou, que foi chamar essa freira. E eu acho que ele não estava mentindo ali. Quando ele falou assim, puta vez sério, eu acho que ele estava falando a verdade, ele falou, tá, eu chamei, mas daí ele não sabia que ia incriminar. E aí quando o Camarneiro descobre que o Papa já tinha um dossiê de todos os cardeais e ele mesmo ia influenciar, e que ele fez aquilo com, que é o foi dito lá, Benítez. Daí você vê que, na verdade, o cara no pós-mortem planejou tudo. Ou não antes, né? Mas no pós-mortem ele esperava que fosse exatamente o que fosse acontecer. Exatamente. E eu acho que o fato dele escolher, inclusive, aquele personagem, que eu esqueci o nome agora, como Cabernet, foi de propósito porque ele tem essa questão de ser um pulso meio... Ele é impossível, fez coisas que não deveria, mas tem hora que ele é meio frouxo e esquisito, né? Ele tá em conflito. Ele é um homem que queria, na verdade, deixar... Ele não queria? Ele só queria deixar de ser cardeal. Tá bom, então tá. Queria deixar de ser cardeal. Exato. Mas daí agora chega no discurso que foi bem piegas. Esse é o problema, né? Então, eles estão lá aflitos, Flor da pele, discutindo, e ele fala, vocês não sabem o que é viver numa zona de guerra, não sei o que. Isso aí nem é o grande problema. Só que do discurso dele. O grande problema é que o que fez, né, o que deu a entender que todo mundo votou nele, é porque ele falou que a igreja não é a tradição, e a igreja vive o momento presente, se adaptar. Isso é mentira. A igreja é tradição. Não tem como você falar que a igreja não é tradição. A igreja é tradição e a igreja está no tempo presente. Tem hora que ela se adapta em alguns pontos aos tempos presentes, mas ela é tradição. E por exemplo... não que ela se adapta aos tempos presentes, mas algumas mudanças não ferem os dogmas. Então, existem discussões, existem conceitos, existem decretos papais que se adequam ou atualizam para o tempo presente. Então, por exemplo,
a questão de incluir mais pessoas divorciadas. Certo. Significa que a pessoa Nossa, esse tema pra eles acho que é tão batido que os cardeais progressistas não, era mulher, eu quero que mulher seja ordenada. Eles já estavam nesse nível, na verdade, bem pior. Assim. As pessoas divorciadas, elas não podem comungar. Por exemplo, o Papa não permitiu que pessoas divorciadas comungassem, mas ele tentou trazer essas pessoas mais para a rotina da igreja, com algumas iniciativas. Então isso é se adaptar, tem muito divórcio. Você disse o Papa Francisco agora. Sim, o Papa Francisco. Ele fez isso. Então o Papa Francisco muitas vezes deixou, e ele foi muito colocado como progressista. O Papa Francisco recebeu um transexual lá no Vaticano. A gente falou um monte de coisa, agora não sabe te comentar. Esse ponto que você tá falando. O Papa Francisco recebeu um transexual? Recebeu? Não, ele permitiu que fosse consagrado o casamento sem ser... Tem lá na nomenclatura, realmente é um termo polêmico. Enfim, recebeu de homossexuais. Mas em nenhum momento ele declarou que aquilo... ele não mudou nada. Exatamente. Não pode ter. A igreja coloca que não é uma coisa aceita pela igreja. Na prática, não é aceita. A prática da sexualidade homoafetiva não é aceita pela igreja. Ponto. E tem várias justificativas nesse livrinho amarelo aqui, que chama Catecismo da Igreja Católica, que se você quiser entender a Igreja Católica, você lê este livro. E isso não significa que ele alterou a doutrina. Né? A doutrina se mantém, ou mesmo a ordenação de mulheres. Tem aqui, ó. Página 463. Quem pode receber o sacramento? Só um varão batizado pode receber validamente a ordenação sagrada. E explica por quê. Porque Jesus escolheu homens para formar o colégio dos 12 apóstolos. E essa tradição se mantém. Aí você chega no filme Conclave e o principal discurso é: não devemos seguir a tradição. Estranhíssimo. Então a tradição tem que se manter. E a igreja, ela se atualizou e ela se mantém ao longo dos anos, porque ela mantém a tradição, mas ela conversa com a atualidade. E esse é o grande ponto. E aí o Conclave falou: não, a gente tem que mudar a tradição, justamente para conversar com a atualidade. E é um negócio assim, né? Que as mudanças da igreja são mudanças desde século. Então, é uma visão... Assim, uma coisa que eu tenho que falar, eu acho que para nossos amigos protestantes, a questão assim, não é só porque o Papa falou que é aquela infabilidade papal. Isso só acontece em casos específicos e é utilizado e é falado. Isso é infabilidade papal. Normalmente são declarações oficiais do papado como um todo. E tem certas mudanças que, inclusive, não podem ser feitas se não tiverem concílios e tudo mais. Então, não é só porque o Papa disse que agora né, se vier alguém falar, assim, só para informar rapidamente. Se você quiser saber mais, pesquisa na internet, você vai achar tudo isso também. A situação é muito mais complexa. Não é simplista. Como mostra o filme também. Sim. E aí, voltando a essa questão de só homens podem ser ordenados, a situação do cardeal Benítez, que foi declarado Papa, ele é uma pessoa intersexo, ou seja, um hermafrodita. E o principal problema é o discurso, na minha opinião, né? Claro, o hermafrodita não seria um Papa, creio eu. Não, a primeira coisa que aconteceria descobrindo isso, na verdade, outro curso ia começar ali na hora. Na verdade, demora semana que vem, provavelmente. Galera, rolou um negócio aí. Uma questão melhor a gente dar uma conversada. Não, mas acabou de acontecer, demorou 2 semanas. Não é assim, tipo, tem Papa que morreu 3 dias depois que ele foi consagrado Papa, e esse tinha que fazer um concílio de novo. Isso acontece. E aí tem essa questão. E o problema, ao meu ver, é a frase final, né? O discurso final dele só com o cabelinho. Os dois ali. Que é do tipo, eu aparento ser um homem. E ele deixa assim, né? A minha aparência e a minha... Isso foi um discurso de trans. Foi um discurso trans. Tá? Exatamente. Esse é o ponto. Isso foi. Esse é o ponto, né? Ele... eu tinha uma cirurgia para ser feita para remoção dos meus órgãos sexuais femininos, mas eu entendi que isso não era para ser feito porque Deus me fez assim. Então, eu sou assim e eu tenho a aparência de um homem. E aí ele deixa um pouco a entender não sendo um homem. Isso é mais óbvio. Ele poderia falar, não, mas eu sou homem, considero homem, sempre fui homem e vivi como homem. Ele nem faz essa ponderação. Que melhor? Essa ponderação é do tipo que melhoraria um pouco. Pouco. Muito pouco.
Mas o problema foi esse. É que foi o discurso do tipo, eu me entendo como uma mulher que aparenta como um homem. Ou ao contrário. Ou me entendo como um homem, enfim. E colocou assim, e essa que é pra ser, e o Papa sabia disso e quis que assim fosse. Então, achei que foi esse o grande desrespeito. Por isso que dá a entender que o Papa planejou. Acaba com toda, né, a doutrina. E o Papa anterior, então, não segue a doutrina, então os cardeais não estão seguindo a doutrina, então pra que tem igreja católica? Exatamente. Segue a doutrina. Então, esse pra mim é o grande problema. Negar a doutrina da igreja católica pra atacar, né? É um ataque velado. Na verdade, eu acho que foi um negócio meio... Eu não tô nem... Desconsideração. Foi uma falta de educação. Eu considero, não tô nem aí o que você tá falando. O que você pensa. Então, pra que fazer um filme sobre conclave se você não tá sendo fidedigno? E você não tá trazendo as grandes reflexões entre espirituais. Entre o homem santo e o homem carnal. E assim, porque padres, diáconos, papas são seres humanos. E eles também têm dicotomias, dilemas, claro, né, em outra ordem do que nós. Sim. Não que não existe, tipo assim, eu fui pesquisando também sobre as últimas, desde pós-Segunda Guerra Mundial, sobre os últimos conclaves que tiveram. E existe sim, tipo, normalmente a igreja não vai nem pro lado mais da esquerda, entre aspas, nem a direita, que é considerado internamente. Ela sempre aponta pro meio, e também sobre personalidades diferentes do Papa. Então, o Ratzinger, que é o Bento XVI, ele tinha, pelo que eu da pesquisa, um aspecto mais diplomático. Então, a Igreja Católica com um corpo diplomático e relações com os países, tentar amenizar. E ele fez coisa boa, bastante, principalmente no Oriente Médio. E depois, o Francisco, ele é considerado mais de esquerda, mas ele tem um perfil mais pastoral, de estar junto com o rebanho e tudo. E ele realmente faz bastante, né? Isso é bem legal. Eu acho que eu gosto mais desse perfil diplomático, por mais que eu entenda o papel da importância do diplomático. E a igreja fica mudando entre isso, de tempos em tempos, claro que a igreja também escolhe o papa necessário para o momento que estamos vivendo. Isso acontece também. E eu sou católica, a gente entende que tudo isso também tem aí uma influência, um guia do Espírito Santo. Sim. A gente reza por isso, pede por isso, e eu acredito que os cardeais também. Então não é simplesmente uma escolha racional, puramente política e sem a fé. Exatamente, tem aquela frase que é comum entre eles, acho que não foi mencionado. Eu vi depois também, mas o cardeal que entra papa, sai somente o cardeal, mais ou menos nessa linha. Se ele é o preferido para ser papa, todo mundo já vai saber lá dentro, não vai ganhar. Então se o cara vai muito afoito também, provavelmente as pessoas não acertam, né, as eleições dos papas, nas últimas vezes. Eu acho que é isso. Moderação? Então, os filmes que a gente levantou, porque quando a gente falou que a gente fala sobre o conclave, as pessoas pediram, então dei filmes interessantes, coisas do gênero. Então, assim, aí eu vou estar aqui informando, se você assistiu ou não, se você conhece, eu posso. Outros. Tem Os Dois Papas, que é um filme também, esse também peca, porque saiu em 2019. Então, até certo ponto eu gosto, mas primeiro que é falso, é mentiroso. É outro filme que cria uma ficção de um encontro, ou de vários encontros que nunca aconteceram. E tem um discursinho. Sobre Os Dois Papas. Uma coisa que eu gostei dos Dois Papas, que era uma coisa que eu desconhecia, uma completa ignorância minha, é como o Papa Francisco decidiu virar padre. Tá, é no comecinho do filme. Foi uma coisa que eu achei legal. Isso é uma coisa Mas o legal. que? Ele tava pra noivar e aí ele tinha recebeu chamado. Ele tava com essa dúvida. Uhum. E aí ele tinha decidido que ia noivar. E aí ele passou na igreja. Confessou com o padre. E o padre o meio que o chamou pra conversar. É verdade. E aí ele falou assim, é porque hoje eu tive a sensação... Faz anos que eu tô esperando por isso. O Espírito Santo falou que hoje eu tinha que confessar alguém. E ele entendeu isso como um sinal. E aí você sabe um detalhe. O padre que me confessou tava com câncer. Sim. Então era tipo a última vez que ele ia fazer aquilo. Então, achei que foi um ponto legal do filme. Sim, sabe? pode ser. Que acontece, assim que é um tipo de chamado do Espírito Santo.
Não é um negócio, tô te chamando. Eu escolho você. Não, não é assim. Você tem que saber discernir se é um chamado, se não é um chamado. Exato. É complicado. Um outro filme que todo mundo conhece, Paixão de Cristo, que é muito pesado. Tenso, dá nervoso, dá angústia, dá tudo. Eu gosto. Não, mas assim, é um filme pra ser assim. Não é que eu tô falando que é ruim. Mas ele é um filme pesado de propósito pra você. Só que ele tem alguns senões. Porque esse filme é baseado nas visões de uma santa. Ah, não sabia disso. Não sabia desse Não detalhe. lembro o nome dela. Tá. Eu sou muito ruim com nomes. Gente, perdoa. Agora sim. 2, né? Serei criticada. Mas ele é baseado As visões. nas visões de uma santa. Aham. Sobre como que foi todo o Calvário. Então, tem algumas cenas que é baseado no que ela na descrição dela. Entendi. Então, não necessariamente está fidedigno ao que Tá. Ah, não, tem a questão etc. que eles colocaram também como se fosse o diabo vestido, Então, vendo toda a situação, tipo, instigando mais os soldados romanos a maltratarem mais Jesus. Ah, entendi, não sabia disso. Então, porque daí tem gente que leva isso como se isso fosse uma verdade absoluta. Ah, Na tá. Bíblia, sabe? Ah, tá. Então, vamos colocar aqui. E vai ser o segundo, né? Que vai ser. Assim, coincidentemente, eles decidiu fazer o segundo agora no grande momento de avivamento do catolicismo, Ah, né? mas é ótimo. Tudo bem. E vai ser, acho que, pra Páscoa do ano que vem, porque vai se passar na Páscoa, né? Óbvio. Então, tem esse. Bastante Cristo é um bom filme. É, Mas se você quiser ver verdadeiramente o Bastante Cristo, vá. Tá, eu vou primeiro falar Literalmente, todos os dias. Paulo, Apóstolo de Cristo. Um filme de 2018, não sei se você chegou a assistir. É um filme muito bom. E o que eu gosto dele é que ele se passa em tempos romanos, né? Então, é os relatos que tinha do... eu não lembro É a o que história do Apóstolo Paulo, né? só ali os últimos momentos antes dele ser executado pelo Império Romano. Do Paulo ou Jesus? Não, Paulo. A É, em vida de Roma. Paulo. No finalzinho, ele Mas não usa. mostra como você acha a conversão dele. Não, mas ele menciona algumas coisas da vida dele. Por causa... Exatamente, daí volta nossa, é bem legal esse filme. Verdade, como é que você assistiu esse filme? Eu vi. Ele é bem legal. Foi um filme que me ajudou no processo de conversão. Alguns filmes, A Ressurreição também, que é o segundo outro filme que eu Que legal. quero falar, que é o de 2016, o Rise. A Ressurreição, que é o soldado romano que não, pô. O Nazareno, que eles falam assim, não falam de que eles falam. Então, o Nazareno foi tirar os acólitos lá do Nazareno, pegaram o corpo, subiram, agora vai começar e os judeus estão enchendo o saco aqui. Como é que ele fala? Os rabinos estão enchendo o saco. Mas assim, fariseus é porque é uma ala do judaísmo naquele período. Mas ainda são rabinos. São rabinos fariseus. Enfim, tudo bem, vai, os fariseus. E aí eles ficam desesperados, ele é tipo um sargento romano e tá indo atrás, com a companhia dele. É meio que engraçado porque tem essa pegada meio, caramba, parece que eu tô vendo um filme de SWAT, meio, não é FBI, mas no tempos antigos caçando a pessoa que morreu, caçando os acólitos, que eles falam desse jeito. Os acólitos ali que roubaram o corpo do que eles falavam que era Deus, que vergonha. E começa assim, de repente o cara começa a ver as coisas, aí começa a ver, não, mas daí todo mundo que ele contava, até chegar ao ponto que Jesus, foi antes dele alçar, né? Então, ele ser levado. E aí aparece pra ele, eu falei, mas meio que óbvio, todo mundo aqui cristão sabe. Este vídeo contém todos os Tem o Ben-Hur também, que é mais ou menos a mesma pegada, mas não o de 59, que é o antigão, tem o... Não lembro agora a data, mas é o mais recente, acho que é 2015, alguma coisa assim. Esse foi muito bom também. Sabe o filme que eu acho que representa bem, assim, dilemas dos padres? Foi o filme que a gente assistiu. Sim, Entre verdade. homens e Anjos, homens e... por aí. Então, é um filme que... Coloca no vídeo, assim, já colocando todos os filmes. É um filme que mostra muito... A vida monástica. A oração, os dilemas dele. De cada um. De cada um. É verdade. É um filme mais parado, mas... Eu gostei demais. Você gostou mais que eu? Eu tenho que admitir. Eu gostei muito desse filme. E eu achei que coloca essa questão, né, do ser padre, do ser homem, e deles decidirem como um corpo também. Então, mas você viu um filme que eu acho que você vai gostar, então, Silêncio ou Silêncio? Não, Silêncio, de 2016. Que são os padres franciscanos portugueses que vão pro Japão. Só que é só martírio. E tem todo o processo da questão a fé até onde que vai, você acredita até o final,
poderia acontecer muita coisa. O Japão perseguiu, depois que teve a unificação do Japão com Tokugawa, e aí depois começou a Chicago, enfim, não vou entrar na parte da história do Japão. Mas eles perceberam que o cristianismo estava crescendo muito rápido. Tinha outros daimyos, que são lordes feudais do sul das ilhas de Kyushu, então a gente tinha os convertidos. E aí eles falaram, não, budismo que é budismo, e neoconfucionismo também tinha bastante. E aí tem toda a perseguição, porque eles perceberam que não só vinha uma religião nova, mas vinha a instituição igreja junto, e aí o governo esperando disputar espaço. É um filme muito bom, e esse filme também é um filme de... Eu acho que é mais pesado do que o Silêncio. O Silêncio tem a história do Silêncio. Entre Homens e Deuses, porque entre Homens e Deuses eles não mostram a cena, o triste que foi, que spoiler, eles, né, Foram mais. pelos jihadistas. Mas, pra variar. Não, esses são os que tem os que voltam, tem os outros. Inclusive deixam. Eles ajudam uns, mas aí esses são mortos e daí vem outros. Isso ficou meio confuso no filme, inclusive. No Silêncio você tem toda essa questão da apostasia. A questão da apostasia é muito forte. Como você ser cristão no mundo vai bem pós-medieval, num país diferente que te persegue, será que até que ponto que vai sofrer? É uma discussão interessante. Então, mas E se eu seguir a Cristo de fato, né? O pessoal sempre ouviu, né? Você acha que é fácil? Não é. O objetivo não é ser fácil. Inclusive, o Conclave podia ter usado isso pro Benítez, porque era o que estava primeiro no Iraque, e depois ele foi pro Paquistão, que não tem nem o que falar, né? Um país mais muçulmano que eu acho que dá do mundo, mais que o Irã e outros países aí do Oriente Médio. Tem vários outros filmes assim que eu vou falar por cima. Tem Eu acho que a gente já passou de muito tempo de vídeo. Posso mencionar rapidamente? Então vamos lá. O Papa João Paulo II, não sei se você viu o filme, esse eu não vi, então por isso que eu deixei menção rosa. Maria Madalena, esse aí eu acho que eu vi um pedaço. Tem a série, mas a série fala que tem umas coisas zoadas. Aí tem o Lutero. Lutero é interessante para entender essa questão da reforma, porque por mais que seja um filme que dá pontos para Lutero, eu acho que é interessante você ver também a posição do cardeal, que fala umas verdades para Lutero ali, que ele ignora, que são problemas na época importantes. Tem a Irmã Dulce, que é um filme brasileiro, que eu coloquei na lista. Eu vi. E aí? Algum comentário, mais ou menos? Filme bem. Entendi. Filme brasileiro. Pegou mal essa agora, mas... Aí, de piada, entre aspas. Não é piada, mas assim, tipo, que não são filmes focados nisso, mas mostram alguns elementos da igreja que, em certa parte, é interessante que eu tava conversando com os amigos. Que é Anjos e Demônios e o Código da Vinci. Putz, Anjos e Demônios e Código da Vinci também são grandes produções, mas... E é outra pegada. É outra parada. Sim, É uma viagem. Não, é totalmente ficção, pelo menos eles falam. É ficção, e acabou. peca muito. Sim, mas é... Peca demais. Sim. Peca. Mas mostra algumas coisas. Entendeu? Se você tiver um pensamento crítico. Peca. Aí tem 2 séries que o pessoal recomendou, que aí, galera, vocês podem falar. Né? Mostrar que tem todo esse cuidado com a manutenção da história. Esses detalhes. Os próprios padres que tem ali contados, você vê também que são pessoas religiosas. Sim. Mostra também as igrejas, alguma parte histórica da construção das Sim. igrejas, mas... Mas não é. É um filme de investigação, de mistério, meio Indiana Jones sobre a igreja. Da igreja no sentido de eles usam o pretexto da religião católica para conseguir fazer as coisas. Então, é ficção. Tendo ficção com alguns detalhes interessantes. Aí tem 2 séries, que é o Papa Jovem e o Novo Papa, uma continuação da outra. O pessoal falou, né, da internet, quando você postou o primeiro vídeo. Muita gente falou. E aí eu já tinha visto, só que eu já vi uns trailers do Papa fazendo umas coisas que eu se interessou na época. Então eu nunca fui ver. Então, pessoal, quem viu aí, quem sabe melhor, por favor, comenta, porque quero ver se vale a pena, né? Tem a Papisa, que é a crítica que volta. Eu deixei pro final esse, de propósito. Eu vi isso. Que é uma lenda da igreja, que é mentirosa, assim, que teve uma papisa, mulher, que eu acho que ela vem da região do Borgonha e tal. E tem os motivos, eu fui pesquisar sobre isso. Não sei se cabe ouvir. Você acha que é muito longo? Se tiver muito longo, eu nem falo, então. Você começou a falar. Tá bom. Você vai falar muito. Eu acho que dá pra falar um pouco.
Que é o seguinte, tiveram papas que eles tinham as famílias italianas muito próximas ali na igreja. São papas não considerados os melhores papas. E aí as mães e irmãs eram muito influentes na política dos estados papais, que eram na época, ali na região. O que acontece? Nossa, eu sou A bocejada... O que acontece? Nossa, eu sou mulher. Chama eu, tá? Passou-se certas décadas. Ah, não, mas já teve papa mulher, sim. Porque a mãe do fulano mandava mais de boca em boca, não tem relato, o povo foi inventando. E daí depois, quando foi reavivado isso? Porque a igreja bateu isso naquele período, durante uns 200 anos. Quando veio a reforma protestante, casou. Né? Ah, já teve papa mulher, não pode. Que engraçado, né? Não é nenhuma crítica aos protestantes, mas muitos denominações protestantes aceitam mulher. Então é meio que fica uma inconsistência aí. E a questão é que o filme em si, ele aborda que ela era, para ela fugir da vida miserável, de camponesa e de mulher, daí questão de ser abusada, muitas guerras, ela vivia nessa região que tinha muitas guerras entre o final do Império Carolíngio, então entre a França Oriental e a Franquia Ocidental e a Lutaringia no meio. Ela se vestia começou com, como é que começa na igreja? Diácono, né? Vai subindo. E aí foi subindo, mas ela era boa, ela aprendeu a ler e tal, foi chegando, foi eleita. Tanto que pulam a parte da eleição dela. E terminam com ela com o final da lenda, que é o seguinte: como que descobriu que a Papa era mulher? Porque ela teve um filho ali passando a ponte em Roma, e aí ela foi linchada até a morte, foi morta. É horrível a lenda. E foi tudo já desmistificado pela igreja, por outros pesquisadores, por historiografia. É mentirosa a história. O filme é interessante, mas ele perde também romance. Tem que ter romance, não sei porquê. Com o Cavaleiro X. Exato, tem que ter um Cavaleiro X. Aí você fica me escreve romance. Mas é isso. Um filme que eu acho que é muito mais respeitoso, por isso que eu falei, esse filme é pior. Muito mais respeitoso do que o Conclave. Por isso que eu mencionei. Né? Sim, mas esse é pior. Tanto que é um filme alemão e é totalmente ignorado. Muitas pessoas viram. Eu vi, por sorte, adolescente que tava passando na televisão e eu falei, isso eu vou ver, achei diferente. E eles têm que botar cena de guerra até para as pessoas querem assistir. Mas eu acho que é isso, mais algum comentário sobre o filme? É isso. Tá cansado? Tô cansada. Mas, bem, teremos conclave logo aí, dia 7 de maio. Né? Ah, o conclave de verdade, você tá falando, né? Por isso que eu te falei, nossa, a gente fez esse vídeo justamente porque, enfim, em função do tema. Em função do tema que tá aí em alta. E estaremos atentos à nova vinda do novo Papa. E lembrando que ninguém tá torcendo pra ninguém. Tem gente que tá torcendo. Eu não sei, eu fui atrás. Mas conheço pessoas que torcem. Tem torcidas. Mas a gente veio esclarecer que não é bem assim que funciona. Né? Pra quem sabe, né? Pra quem não sabe ou pra quem tá achando que funciona como filme, não funciona. Não é uma mera eleição. Não é uma mera eleição. Esse que é a mensagem principal desse longo vídeo. É que não é uma mera eleição. É isso. Muito obrigada, gente. Obrigado, pessoal. Até mais.